Já pensou num livro sobre sucesso que fosse tão, mas tão controverso, que precisou ficar escondido por mais de 70 anos? Pois é, hoje a gente vai desvendar os segredos de Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Um livro escrito lá em 1938, mas que só viu a luz do dia em 2011. E olha, a jornada é surpreendente. Bom, vamos lá. Esse livro não é qualquer um, não. A estrutura que o Hill criou é, no mínimo, ousada. Ele narra tudo como se fosse uma entrevista de verdade com uma figura que ele chama de O Diabo. E o objetivo? Arrancar uma confissão, revelar os segredos por trás do fracasso, da miséria, do medo. É uma premissa que, com certeza, força a gente a pensar. Essa frase do Hill já dá o tom de tudo que a gente vai conversar aqui. Ele não está falando de uma criatura com chifres e um tridente. Nada disso. O diabo, aqui, é uma metáfora. É uma metáfora para aquela negatividade, aquele medo que sabota o nosso potencial. Uma força que vem de dentro. Essa é a grande pergunta que o livro joga no nosso colo. É uma ideia bem radical, né? Para a gente entender de verdade o que é o sucesso, primeiro a gente precisa dissecar o fracasso na sua forma mais pura. E para fazer isso, Hill nos leva numa jornada que na verdade começou muito tempo antes, com um desafio gigantesco. Então, tudo começa com uma missão. Uma missão que foi dada a um jovem Napoleon Hill por ninguém menos que um dos homens mais ricos do mundo daquela época, o magnata do aço, Andrew Carnegie. A proposta do Carnegie era simplesmente monumental. Ele disse para Hill: olha, dedique os próximos 20 anos da sua vida para analisar milhares de pessoas, as que tiveram sucesso e as que fracassaram. E com base nisso, organize as leis universais do sucesso. Uma tarefa de uma vida inteira, né? Só que o Carnegie fez também uma previsão bem intrigante. Ele falou que o Hill só ia descobrir um poder oculto, uma força que ele chamou de outro eu, depois que enfrentasse muita, mas muita adversidade. E essa promessa, bom, ela se tornou a chave de tudo. E pode ter certeza que a adversidade veio e veio com força. Vamos avançar um pouco no tempo, para um período em que Hill, o cara que viria a ser o maior especialista em sucesso do mundo, estava enfrentando um fracasso atrás do outro na própria vida. A vida do Hill não foi nem de longe uma linha reta de vitórias. Dá uma olhada nessa sequência de crises. Ele perdeu negócios, teve brigas, ficou sem um tostão e o pior de tudo, depois que o sócio dele foi assassinado, ele teve que se esconder por meses, com medo de ser o próximo. Essa citação mostra perfeitamente o abismo em que ele se encontrava. Não era só um problema de dinheiro, sabe? Era uma crise existencial. O especialista em sucesso estava completamente paralisado pelo medo e pela indecisão. Era como se ele estivesse afundando em areia movediça e não conseguisse sair. Mas é exatamente aí, no fundo do poço, que a previsão do Carnegie finalmente acontece. É nesse momento que Hill confronta os próprios demônios e descobre aquele poder que estava adormecido dentro dele. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Quando parece que tudo deu errado, de onde a gente tira forças para continuar? Para o Hill, a resposta veio de um lugar totalmente inesperado. Veio de dentro dele mesmo. Numa noite de desespero total, andando sozinho, Hill conta que ouviu um comando interno, uma voz muito clara que mandou ele parar de fugir e terminar o trabalho da vida dele. Foi o ponto da virada. Foi o despertar daquela força que o Carnegie tinha falado anos antes. Ali eu entendeu que existem duas forças opostas dentro da mente. De um lado tem o eu temeroso, que é a voz da dúvida, aquela que nos paralisa. Do outro tem o outro eu, que é a fonte da fé, da clareza, do propósito. Ele percebeu que por mais de um ano ele tinha vivido como um escravo do medo, mas naquele momento a fé tinha assumido o controle. E agora, armado com essa força toda, com o outro eu no comando, Hill se sentiu pronto, não só para ensinar sobre sucesso, mas para confrontar a própria fonte do fracasso. E isso o levou à premissa central e tão provocadora do livro. E a primeira alegação que o diabo faz na entrevista de Hill é de cair o queixo. Ele diz que controla 98% de todas as pessoas do mundo. Um número assustador que faz a gente se perguntar, mas como? Hill faz questão de deixar claro que esse diabo não é uma figura literal, e sim uma metáfora. Ele é a energia negativa do universo. É aquela força que ocupa o espaço mental que não está sendo usado, sabe? Ela cresce no medo, na dúvida, na ignorância. É basicamente o oposto da força positiva, que muita gente chama de Deus. E como essa força negativa consegue o controle? De acordo com a confissão, é através de 6 medos principais. Essas são as ferramentas que abrem a porta da mente e permitem que a negatividade entre e se instale. E ele ainda diz, o medo da pobreza e o medo da morte são de longe os mais poderosos. Agora, a gente chega no segredo mais importante revelado nessa entrevista.
a arma principal do diabo, o hábito que permite que ele controle essa imensa maioria de pessoas no mundo. O conceito central é a alienação, ou drifting no original. É o hábito de viver sem um propósito claro, de deixar que as coisas de fora, a opinião dos outros, ditem o rumo da vida. É basicamente abrir mão de pensar por conta própria. Nas palavras do diabo, um alienado é alguém com preguiça demais para usar o próprio cérebro. E o diabo detalha toda a estratégia. Começa na infância, minando o pensamento independente. Continua na escola, onde se ensina o que pensar, mas não como pensar. E se consolida na vida adulta pela falta de propósito na carreira, nos relacionamentos, na saúde, mantendo a mente sempre ocupada com negatividade e medo. Assim, ela fica vulnerável e fácil de controlar. A solução, então, fica muito clara. O antídoto para essa alienação é o pensamento preciso e independente. É a disciplina de tomar as rédeas da própria mente, definir um propósito e não deixar que o medo ou a influência dos outros dite as suas decisões. Isso tudo nos leva à reflexão final. Esse trabalho do Hill, escrito há mais de 80 anos, nos força a olhar para dentro. Em que áreas da vida o medo ainda dita as regras? Onde existe essa tendência de se alienar, de só seguir o fluxo sem ter um propósito claro? Identificar essas áreas, segundo Hill, é o primeiro e mais importante passo para despertar o outro eu e, finalmente, reivindicar a própria liberdade.